Você acredita que uma das maiores empresas do mundo, símbolo do capitalismo americano, está prestes a dar as costas para os Estados Unidos por causa de uma decisão política? Pois é exatamente isso que está acontecendo com a Coca-Cola. E a história por trás dessa mudança radical vai te chocar mais do que você imagina. Enquanto milhões de pessoas pelo mundo todo lutam para manter seus negócios funcionando em meio à inflação desenfreada, uma gigante corporativa tomou uma decisão que vai abalar as estruturas do mercado global. A verdade é que quando políticas protecionistas se chocam com realidades econômicas, quem sempre paga a conta no final são os consumidores. Mas dessa vez, uma empresa decidiu revidar de uma forma que ninguém esperava. O que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua visão sobre como decisões aparentemente simples podem gerar consequências devastadoras para toda uma economia. Imagina só, uma tarifa que parecia ser apenas mais um número, numa planilha se transformou no estopim para a maior mudança corporativa da década. E o mais impressionante, isso é apenas a ponta do iceberg de uma guerra comercial que vai impactar diretamente no seu bolso, na sua mesa e nas suas escolhas de consumo. Prepare-se porque essa história tem reviravoltas que vão te fazer questionar tudo o que você pensava, saber sobre economia global. Quando Donald Trump decidiu impor uma tarifa de 25% sobre as importações de alumínio, poucos imaginavam que uma das maiores empresas do mundo ficaria numa encruzilhada dessas. A Coca-Cola, que sempre foi sinônimo de sucesso empresarial, de repente se viu diante de um dilema que faria qualquer executivo perder o sono. Continuar importando alumínio do Canadá pagando muito mais caro, ou buscar fornecedores domésticos que talvez não conseguissem atender toda a demanda. É como quando você sempre comprou o mesmo produto no mesmo lugar, mas de uma hora para outra o preço aumenta 25%. Você procura alternativas ou repassa o custo para o consumidor? A diferença é que estamos falando de bilhões de latas por ano, não apenas algumas compras mensais. O CEO James Quincey não estava brincando quando disse que a inflação já vinha apertando o orçamento dos consumidores de baixa renda pelo mundo todo. Imagina só, você já está contando os centavos para comprar uma Coca-Cola gelada no final de semana, e agora pode ficar ainda mais cara por causa de uma guerra comercial que você nem sabia que existia. É aquela situação onde o peixe morre pela boca. As decisões lá em cima acabam respingando diretamente no bolso de quem está na base da pirâmide. A empresa sabia que tinha duas opções igualmente dolorosas: ou absorver o prejuízo e ver a margem de lucro derreter, ou repassar para o consumidor e ver as vendas despencarem. Mas aqui entra uma lição valiosa que todo empreendedor deveria tatuar na mente. Quando você depende muito de um fornecedor ou de uma fonte específica, você fica vulnerável a qualquer mudança no cenário. A Coca-Cola descobriu isso na pele, depois de décadas importando alumínio principalmente do Canadá. É como aquele amigo que tem apenas uma fonte de renda. Quando essa fonte seca, a situação fica complicada rapidinho. A lição aqui não é só para gigantes corporativos, não. Viu? Se você tem um negócio pequeno e depende de um único fornecedor, talvez seja a hora de diversificar antes que uma tarifa da vida te pegue desprevenido. Agora a coisa ficou realmente séria. E o que parecia ser apenas um problema de custos se transformou numa decisão que vai marcar a história empresarial americana. A Coca-Cola, segundo informações que vazaram, está considerando algo impensável: mudar completamente suas operações e sede dos Estados Unidos. É como se o seu vizinho de décadas, que sempre foi parte da paisagem do bairro, de repente anunciasse que vai se mudar para outro país porque não consegue mais pagar as contas aqui. A diferença é que estamos falando de uma empresa que praticamente nasceu junto com o sonho americano, que sempre foi vista como um símbolo dos Estados Unidos mundo afora. Pense bem na dimensão dessa decisão. Não é só uma questão de dinheiro, é uma ruptura simbólica gigantesca. É como se a Estátua da Liberdade decidisse ir embora porque as condições não estão mais favoráveis. A Coca-Cola sempre foi aquela marca que você associava instantaneamente com os Enilaiwa, nas propagandas, nos filmes, na cultura pop global. Agora, imagina o impacto de ver essa mesma empresa dizendo tchau para o país que a viu nascer e crescer.
Isso mostra como decisões, políticas aparentemente técnicas, podem ter consequências que ninguém imaginou quando foram tomadas. O mais interessante é que essa mudança não aconteceria no vácuo. Ela faz parte de uma estratégia maior de competitividade global que muitas empresas estão adotando. Assim como um jogador de xadrez que precisa sacrificar uma peça importante para não perder o jogo todo, a Coca-Cola está considerando essa mudança radical como uma questão de sobrevivência no mercado global. E aqui tem uma lição preciosa para qualquer um que tenha um negócio. Às vezes, manter-se fiel ao que sempre funcionou pode ser a receita para o fracasso, especialmente quando o cenário muda de forma dramática. Mas essa decisão traz consigo implicações que vão muito além dos números financeiros. O que mais impressionava era a frieza calculista com que a decisão foi tomada. Nada de sentimentalismo ou apego às tradições. A diretoria sabia que ficar no ZIUA por questões emocionais seria como um capitão afundando junto com o navio por teimosia. Países como Alemanha, Suíça e Singapura já estavam sendo analisados por suas equipes de consultoria, cada um oferecendo vantagens que os Estados Unidos não conseguiam mais garantir. A mudança não era apenas geográfica, era uma transformação completa de mentalidade corporativa que sinalizava uma nova era no mundo dos negócios. Mas talvez o golpe mais duro tenha sido na autoestima nacional americana. Aquela sensação de que o país estava perdendo sua capacidade de atrair e manter os melhores talentos e empresas do mundo. Os incentivos fiscais e subsídios que antes funcionavam como imãs poderosos, agora pareciam insuficientes diante da instabilidade política e das guerras comerciais. É nessas horas que você percebe que dinheiro nem sempre é suficiente para manter um relacionamento. Às vezes, o que importa mesmo é o ambiente, a confiança e a previsibilidade. E essa crise de confiança estava apenas no começo, porque outras questões ainda mais complexas estavam por vir. O que mais chamava a atenção era como cada país estava disposto a adaptar suas próprias leis para atrair a Coca-Cola, mostrando o poder de barganha que uma multinacional desse porte possui. A Irlanda chegou a criar uma zona econômica especial só para empresas de bebidas, enquanto o Luxemburgo ofereceu condições tributárias que beiravam o absurdo de tão generosas. Essas negociações não eram apenas sobre números, eram sobre como uma única empresa pode influenciar políticas nacionais e remodelar economias inteiras. Mas escolher o destino era apenas o primeiro passo de uma transformação muito mais profunda que estava por vir. A Pepsi, obviamente, não perdeu tempo em capitalizar em cima dessa situação delicada. Campanhas publicitárias com o slogan "A Escolha Americana" começaram a aparecer em todo lugar, enquanto marcas regionais como a Dr. Pepper ganhavam espaço nas prateleiras que antes eram dominadas pela Coca-Cola. É como quando um casal briga e os amigos começam a escolher lados. Só que aqui estamos falando de milhões de consumidores repensando suas lealdades de marca. Essa crise de identidade estava criando oportunidades impensáveis para concorrentes, mas também desencadeando mudanças operacionais que ninguém tinha previsto. E aí, depois de tudo que você acabou de descobrir, me diz uma coisa: você ainda acredita que empresas têm pátria? Ou será que chegou a hora de encarar a realidade de que vivemos numa era onde o dinheiro não tem nacionalidade e a lealdade corporativa é apenas uma ilusão romântica? A saída da Coca-Cola dos Estados Unidos não é só uma notícia. É um sinal de alarme sobre como o mundo dos negócios está mudando numa velocidade que a maioria das pessoas nem consegue acompanhar. Agora é com você. Que lições dessa história você pode aplicar na sua própria vida? Se uma gigante como a Coca-Cola teve coragem de abandonar sua zona de conforto para buscar melhores oportunidades, o que te impede de fazer o mesmo? Talvez seja hora de repensar suas próprias tarifas pessoais. Aqueles hábitos, relacionamentos ou situações que estão te custando mais caro do que você imagina. Será que você também não está precisando de uma mudança de país na sua carreira, nos seus investimentos ou até mesmo no seu estilo de vida? Me conta aqui nos comentários. Você faria como a Coca-Cola e teria coragem de deixar tudo para trás em busca de algo melhor? Ou você acha que algumas raízes são importantes demais para serem cortadas? E mais importante ainda,
Que outras empresas gigantes você acha que podem seguir o mesmo caminho? Sua opinião importa muito para mim. Então não seja tímido e compartilha aí embaixo o que você pensa sobre essa revolução silenciosa que está acontecendo bem debaixo do nosso nariz. E se você quer continuar por dentro dessas transformações que estão mudando o mundo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque as próximas revelações vão ser ainda mais chocantes.